Pessoal, boa noite. Então, mais uma aula de arquivologia. Vocês já me conhecem, sou a professora Aisha Cavalcante, aqui do curso de arquivologia do MCV, e hoje a gente vai fechar a disciplina de gestão da informação arquivística. Hoje é a nossa última unidade, né? Que tem por tema um tema bastante interessante, que são as tecnologias emergentes e o futuro da gestão arquivística. Com esse assunto, a gente encerra essa disciplina. O conteúdo pode ser um pouco, não vou dizer complicado, mas talvez um pouco denso, mas vamos devagar, vamos falar bastante, já dando, né, uma prévia do que vamos trabalhar. Vamos falar bastante sobre documentos digitais. Vamos ter uma disciplina no UniCV apropriada para falar, né, sobre documentos digitais, mas hoje, fechando essa disciplina de gestão da informação arquivística, nós já vamos tratar um pouquinho, então, eu acredito que seja comum que surjam dúvidas, então vocês podem questionar, podem falar, abrir o microfone ou mandar aqui no chat, tá bom? Então, a gente vai bem devagar, passando pelo conteúdo. Mais uma vez, só para lembrar, dia 8 de outubro, para os alunos do Polo de Sergipe, né, que também venham assistir essa aula quando disponibilizada no canal. Aqui no QR Code a gente tem o link para quem quiser se inscrever para essa visita técnica, que nós vamos fazer lá no Arquivo Central da Universidade Federal de Sergipe. Tá bom? Então, vamos seguindo. Então, como já previamente falado, vamos abordar hoje as tecnologias emergentes e o futuro da gestão arquivística. Então, vamos discutir hoje o impacto da inteligência artificial na arquivologia. Não tem como falarmos de tecnologia emergente sem falar desse boom, né, que tivemos com a inteligência artificial generativa. Vamos, então, falar dos documentos arquivísticos digitais, falar dos conceitos, quais são os desafios relacionados a esses tipos de documentos e quais são as normativas que regem hoje este tipo de documentação. Vamos falar sobre SIGAD e sua importância na gestão documental, vamos explicar o que é um SIGAD, e vamos trazer os modelos de referência para esses SIGADs, né, que a gente tem hoje o EARC Brasil e tem o MOREC JUS. Vamos também falar dos repositórios digitais confiáveis arquivísticos, que são os RDC-ARCs, e outros tipos de repositórios digitais confiáveis também, e vamos trazer as resoluções do CUNAR que tratam sobre isso, e o marco normativo dos documentos digitais. Agora vocês entendem porque vai ser um pouco pesado. Não sei se vocês já ouviram alguns desses termos, se assusta, se não assusta, mas a gente vai debulhar cada um deles aqui hoje. Tem bastante sigla, muita sigla, isso que é muito comum a gente tratar quando fala de documentação digital, e não tem como falar de documentação digital sem trazer todo esse aparato. Para mim, é a parte mais legal da arquivologia. Acredito que muito é o futuro, pela questão da documentação digital, ter esse crescimento tão exponencial. Ainda vamos lidar por muito tempo com papel, não é algo que é inegável, né? Mas à medida que o tempo passe, enfim, acredito que a tendência é que a gente tenha ali um crescimento maior dessa massa documental, né, digital. Então, vamos seguindo. Primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a inteligência artificial e os arquivos. Desde que houve esse boom, né, e a gente tem um nome para esse boom, que vocês devem conhecer, que foi o ChatGPT, mas nós não temos só o ChatGPT como inteligência artificial hoje, mas é o grande nome que ali em meados de 2021, 2022, basicamente casou muito com o fim ali, finalzinho da pandemia, teve essa grande novidade e todo mundo começou a utilizar, e hoje tem sido uma febre e provocado uma série de questões.
porque hoje tem se utilizado inteligência artificial para tudo, e, logicamente, está começando a se utilizar a inteligência artificial para criar documentos, na ajuda, né, intelectual, da parte textual. Inclusive, algumas iniciativas dentro da própria arquivologia, para começar, enfim, a classificar documentos, descrever documentos e recuperar informação de documentos. E aí isso tem uma série de questões, né? A gente entende que essa tecnologia vem para ajudar, mas tem que se ter um pouco de cautela e cuidado, porque entende-se, e eu também entendo, que essa tecnologia pode cometer uma série de falhas, mas tem se utilizado de uma forma bem tímida, inicial, um nome, né, no Brasil, que tem falado muito sobre isso, é o professor Charley Lewis, vocês podem pesquisar depois, ele tem falado bastante sobre o uso de inteligência artificial na arquivologia, é um professor excelente. Mas, então, aqui a gente tem essa ideia, por exemplo, eu mando o documento lá para a inteligência artificial, ela faz a leitura e me dá um possível código de classificação ali na tabela, no plano de classificação, né, e inclusive a possível temporalidade na tabela de temporalidade. Pego esse documento e a inteligência artificial pode descrevê-lo para mim, ali, um documento ali de guarda permanente, e posso também utilizar para recuperar. Então, são possibilidades hoje que estão sendo ampliadas. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Que estão sendo ampliadas com os da inteligência artificial. Então, não tem como a gente falar de tecnologias emergentes sem trazer essa grande tecnologia que é a IA. Outro ponto também é o processamento de linguagem natural em sistemas de busca arquivística, né? Processamento de linguagem natural é esse tipo de tecnologia que é utilizada, né, pela inteligência artificial para possibilitar que as máquinas entendam e respondam, né, de maneira mais similar aos humanos. Então, nós falamos de uma forma, a máquina, o algoritmo, ele entende, processa como a gente fala e tenta trazer essa resposta também da mesma forma com que a gente compreende. Então, é a famosa PNL, né, em inglês, mas aqui em português, processamento de linguagem natural. Então, pode-se utilizar isso dentro da arquivologia para recuperar, inclusive, ali, dentro dos sistemas de busca, pode ser uma utilização. Os riscos, a gente já comentou, tem um comentário aqui da Leísa, e aí para ser usado como auxílio, não para fazer as coisas, ainda tem muitos erros, sim. E esse é um medo, né? Bom, a gente tem dentro da administração pública, acho que eu já comentei aqui em algumas aulas, que dentro da administração pública, para a parte administrativa, né, para a área meio, tem-se um sistema que é muito utilizado, que é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, e ele já algumas funcionalidades, a depender da versão, já tem algumas funcionalidades para a inteligência artificial. E, bom, é isso, é o futuro e a gente tem que utilizar realmente com muita ética, mas tem essa questão de vieses, né, esse impacto aí também, transparência e possível preservação a longo prazo, essas informações que vão sendo criadas, inclusive as documentações, né, ou as informações, se consideradas arquivísticas, né, até mesmo os chats que são conversados dentro de uma empresa contrata ali para utilizar no seu dia a dia, como é que eu vou preservar também esses chats ali com a inteligência artificial? Se isso for considerado um documento arquivístico, tem que se pensar, né? A gente já tem um problema bem antigo na arquivística, que é como é que a gente preserva e-mail. Já é uma grande complexidade. Porque e-mail, se for, né, ali nas atividades da instituição, do órgão, da organização, ele é um documento arquivístico. Que lembrando mais uma vez do nosso conceito de documento arquivístico, é aquele que é produzido no decorrer das atividades, né? Produzido ou recebido no decorrer das atividades ali, no desempenho das atividades de uma organização, uma instituição ou até mesmo uma pessoa, né? Então, o e-mail geralmente se encaixa, nós já temos uma certa dificuldade para fazer essa captura ali, a preservação, imagine essa documentação ali produzida com inteligência artificial. Mas, bom, é mais um ponto de reflexão, mas que é realidade, e nós, arquivistas, vamos ter que lidar também com isso.
Então, a gente vai dar uma revisada aqui na questão de documentos arquivísticos digitais, passando pelo conceito de documento digital, que é, segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, né, com a Câmara instituída, que foi instituída no Conselho Nacional de Arquivos. Documento digital vai ser toda informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional. Esse é o conceito certinho, quadrado não, redondo de documento digital. E o documento digital arquivístico é justamente o documento digital que é reconhecido e tratado como um documento arquivístico. E aqui eu vou dar alguns exemplos para tangibilizar melhor para vocês. Então, se documento digital, uma informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio do sistema computacional, logicamente, o documento arquivístico digital é toda essa definição, juntando com a definição que eu acabei de conversar com vocês, que é o documento recebido, produzido no decorrer das atividades. Só que ela vai estar registrada, codificada em dígitos binários e acessível e interpretável por meio do sistema computacional. Exemplo clássico que a gente sempre dá em aula: planilha. Planilha do setor do pessoal, planilha para folha de pagamento, os sistemas de folha de pagamento, né, de gestão de pessoal, da administração de pessoas, tudo isso é documento arquivístico digital, uma informação que está registrada, ela não existe fisicamente, ela está codificada ali em dígitos binários e é acessível através de algum sistema. Eu tenho que ter um software. Para planilha, eu posso ter o LibreOffice, que é um sistema de código aberto, posso ter o Excel, o famoso Excel, e aí tem os vários sistemas que todas as organizações utilizam, né, como uma série de bancos de dados que registram informação e registram também documentos. Tem do Google também, sim, o Google Suite, né, com o Google Docs, Google Sheets, Google Planilhas, não, Google Sheets é o Google Planilhas, Google Apresentações, também, se utilizados, né, nessa questão de produzido ou recebido em decorrência de uma atividade, vai ser um documento arquivístico. Então, é sempre bom a gente internalizar esses fundamentos mais básicos que a gente viu lá atrás, para compreender esses pontos um pouco mais além, né? Então, um documento arquivístico digital é um documento arquivístico, logicamente, em meio digital. Quando a gente for tratar isso em outra disciplina da documentação digital, a gente vai avançar em alguns conceitos, tá? De fixidez, de como a informação, né, para um documento arquivístico digital, toda vez que eu abrir aquele documento, para ele ser fidedigno, ele tem que me representar sempre a mesma informação, né? Eu não posso, por exemplo, eu tenho um contrato de demissão ali digital, eu abro ele hoje, ele está com uma informação X, com o número de conta bancária meu A, e amanhã eu abro de novo, ele está com a minha conta bancária B, não pode. Então, mas a gente vai lidar com esses conceitos depois, tá? Por hoje vamos ficar com a definição do documento digital e documento arquivístico digital. Por aqui, tranquilo, vamos devagar. Já foram 2 pontos, e aí documentos arquivísticos digitais. Vão avisando, a gente vai aprofundar. Então, vamos lá. Aí já vem algumas primeiras questões, né? Que nós temos os documentos que nascem digitais, e nós temos agora também os documentos que são digitalizados. É um documento que ele nasceu no suporte físico, geralmente papel, né? E ele é transformado, a gente faz um representante digital dele, né? De forma mais comum, uma cópia digital através da digitalização. Para eu ter esse documento válido, nós temos uma série de regras que parece que muita gente não sabe, mas nós temos. Temos um decreto, né, um decreto 10.278, expedido pela Presidência da República, já faz alguns anos, que traz, inclusive, as normativas de como eu posso digitalizar um documento, qual a profundidade de DPI, né, qual a profundidade daquela digitalização para ele ser um documento válido, ele tem que ser assinado ali com uma assinatura digital pela pessoa que fez a digitalização, uma série de requisitos para que aquele documento
digitalizado seja considerado válido. O que a gente mais vê hoje em dia, inclusive, é uma série de instituições fazendo, contratando digitalização em massa, e mal sabem eles que aquela digitalização ali não vai valer de nada, porque não vai ter valor legal, feita de qualquer jeito, não cumprem os requisitos do decreto, e está se gastando dinheiro. Isso é uma realidade bem crítica nossa, porque o digital veio muito forte, as instituições querem se livrar desses grandes volumes documentais, né, de espaço físico, que tem se consumindo, né, com essa documentação convencional em papel, querem transformar tudo em digital, e não tem essa preocupação. Primeiro é esse ponto da questão da digitalização correta dentro dos padrões, e segundo, criando mecanismo para que essa informação digitalizada também seja preservada, né? E a gente vai falar dessa questão de preservação digital ainda hoje nessa aula, e o que a arquivologia preconiza para esse ponto. Mas também uma preocupação que nós devemos ter com todas essas tecnologias novas, essa questão do documento digital, e que o arquivista também precisa se debruçar e entender. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pronto, tranquilo. Pontos importantes também dos documentos arquivísticos digitais, que o arquivista também precisa se inteirar e se preocupar com as questões de autenticidade, se o documento ali é autêntico, se ele se mantém íntegro, se ele tem confiabilidade, e a questão também do acesso, né? Se eu consigo também manter o padrão de acesso que eu tenho nos documentos físicos, também na documentação digital. Outros desafios também que nós temos, a questão da obsolescência tecnológica, essa expressão muito bonita, que quer dizer que a tecnologia ela vai envelhecendo e vai ficando inútil muito rápido. Eu vou denunciar um pouco aqui minha idade, mas temos a questão, por exemplo, CD, que não se utiliza quase nunca mais, DVD, que quase ninguém utiliza mais. A gente deve ter em casa, o pai, a mãe de vocês, algum familiar deve ter. Mais antiga ainda, fita VHS, mais antiga ainda, disquete, que são tecnologias que têm basicamente 20 anos. CD e DVD se utilizou ali começo dos anos 2000, começo dos anos 2010 foi andando e já não se utiliza. Hoje tudo que a gente consome e assiste é streaming, é Netflix, é Disney, é HBO. Alguém aqui já foi numa locadora de CD ou DVD? Seu pai ainda assiste filme DVD, Leísa? Era muito comum, a gente locava, comprava, e não faz muito tempo. Então, as tecnologias elas vão ficando ultrapassadas. Então, eu sempre tenho uma versão. O Excel, por exemplo, ele tem inúmeras versões. Às vezes, uma planilha do Excel 2003, você já não consegue abrir no Excel 2025, ele vai ter problema de compatibilidade. Então, você tem que estar sempre trabalhando com renovação e migração de formatos. Um ponto também que a gente trabalha em preservação digital é que o Excel, ele é uma tecnologia de uma empresa, é da Microsoft. Então, quando você vai trabalhar com Excel, você tem que ter a licença. Então, os seus documentos em Word, Excel, PowerPoint, você tá utilizando, e aquela documentação ali, ela vai abrir ali, mas se você perder a licença, ou se a Microsoft um dia, eu acho muito improvável, mas vai que ela fecha. Na arquivologia, a gente também tem que pensar essas questões. Então, geralmente nós utilizamos quase tudo que é código de software aberto, né? Que são softwares que não tem ali, tem um criador, mas não é um dono, né? Todo mundo pode usar de uma forma livre e gratuita. Então, os arquivistas gostam muito do LibreOffice, gostam bastante, porque são, embora ele não seja tão robusto quanto Excel, né, mas são softwares de código aberto, e a gente vai falar de alguns códigos abertos, alguns softwares de códigos
de código aberto também, de preservação aqui, mas para vocês terem essa palpabilidade da questão da obsolescência tecnológica, como é que a tecnologia ela vai se esvaindo muito rápido, né? Nossas redes sociais, inclusive, eu sou da época também do Orkut, eu não vou dizer outra rede social que eu também utilizava, que vai denunciar mais ainda, verdade. Mas Orkut, que não se utiliza mais, então você faz ali o seu perfil. Não é o melhor exemplo para documento, mas dá para a gente refletir sobre a obsolescência tecnológica. Você cria um perfil, daqui a pouco aquela rede social ela não existe mais. E ela foi embora com todas as suas fotos, com todos os seus dados. Tem coisa que eu não recuperei até hoje. Aí você vai e migra para o Facebook. Facebook hoje não é todo mundo que usa Facebook, é por nicho. Temos o Instagram, que também tem o seu nicho, mas muita gente utiliza, e tem o TikTok, que está ali imerso pela geração Z, né? E assim a gente vai passando. Já já o TikTok não existe mais, já já o Instagram é substituído, cria-se alguma nova rede social e a gente vai migrando, mas são exemplos ali dessa questão da obsolescência, né? O tempo vai passando e está ficando muito, muito rápido. Questão de formatos, a gente acabou discutindo também, os formatos vão ficando antigos. Falamos também desses impactos em preservação digital. E agora a gente vem para os modelos de requisitos existentes no Brasil, né? Para modelos de requisito para sistema informatizado, nós temos dois grandes exemplos, né? Nós temos o exemplo do Conselho Nacional de Arquivos, que é o modelo de requisito EARC Brasil, que ele vai dar quais são os requisitos que um sistema informatizado tem que ter. Sistema informatizado, qualquer sistema, por exemplo, que você use ali na sua organização. Quais são os requisitos que ele precisa ter para ele ser considerado um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. O EARC Brasil, ele está estabelecido pela resolução número 50 de 2022 do CONARC, essa é a versão 2, nós tínhamos uma versão um pouco mais antiga, mas essa é a versão mais atualizada, já completou aí 3 anos, e nós temos o MOREC JUS, que são requisitos para sistemas informatizados de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário. Então, o MOREC JUS é o EARC do Poder Judiciário, vamos dizer assim. Então, a grande diferença é isso. Eu vou abrir aqui com vocês, porque eu estou falando aqui, talvez possa ser algo que não seja tão tangível. Eu vou abrir com vocês o PDF do EARC para a gente dar uma passada, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma informação aqui. Pronto, a resolução do CNJ que instituiu a MOREC JUS. Vamos lá para o EARC Brasil, tá? Vocês me falem, por gentileza, se a tela vai mudar. Se vocês estão vendo, estão conseguindo ler comigo. Tranquilo, né? Então, isso é o EARC Brasil, o CONARC, né, com essa discussão toda de documentação digital e com vários sistemas que são utilizados em todo tipo de organização, né, sendo nossa instituição ali que dá diretrizes para a gestão arquivística a nível nacional, também se preocupou em criar ali alguns requisitos que quem se preocupa com gestão arquivística, né, vai tentar ali enquadrar ali o seu sistema. E se ele não cumprir, né, se tiver um arquivista, logicamente, também naquela instituição, ele vai ali bater na porta do pessoal da TI para que aquele sistema ou aqueles sistemas cumpram esses requisitos, para que eles estejam de acordo com uma gestão correta, né, arquivística de documentos. Então, é EARC Brasil, esse documento aqui é enorme, ele tem 225 páginas. Eu sempre falo também para o pessoal que faz concurso, isso aqui as bancas cobram de cabo a rabo, porque é o que a gente tem de mais, né, como falei para vocês, latente, que é essa questão da documentação digital. Então, ele vai trazer aqui os objetivos, né, do EARC Brasil, para que ele vai ser utilizado, quais são os limites da especificação, né, desse modelo de requisitos, vai trazer as normas e orientações, vai ter uma parte aqui para explicar conceitos, né,
sobre gestão arquivística de documentos, que precisa ter uma definição da política arquivística na instituição, que precisa ter uma designação de responsabilidades, tem que fazer um programa, um planejamento do programa de gestão arquivística, a questão da implantação do programa, as exigências a serem cumpridas pelo programa, essa parte mais conceitual, e aqui ele já vai falar o que é que um SIGAD faz, né? O que é que um sistema de gestão arquivística de documentos faz. Vai falar que precisa fazer captura, ele tem que fazer avaliação, temporalidade e destinação, pesquisa, localização e apresentação dos documentos, tem que cuidar também da segurança, armazenamento e preservação. Vai falar também dos instrumentos, né, que a gente utiliza na gestão arquivística, que a gente já falou, inclusive, aqui de alguns, do plano de classificação, da tabela de temporalidade, ele vai trazer aqui outros instrumentos, e aqui a gente chega nos requisitos, que era isso que eu queria que vocês dessem uma olhada. O EARC Brasil, ele vai trazer requisitos que são obrigatórios, ou seja, o sistema, para ser considerado um SIGAD, ele tem que ter. Ele vai trazer requisitos altamente desejáveis, ou seja, não é obrigatório, mas que o sistema pode ter para ele ser um pouco mais robusto. E tem os requisitos opcionais. Esses três tipos de obrigatoriedade, eles estão divididos aqui em dois tipos grandes de requisitos, que são os requisitos funcionais, que são todos esses aqui, e temos os requisitos não funcionais. E, além disso, a questão dos metadados. A parte maior, realmente, são dos requisitos funcionais. Então, ele vai falar de marca d'água digital, de assinatura, criptografia, se o sistema faz cópias de segurança, como é feito o controle de acesso, como é feito o controle do fluxo de trabalho ou tramitação, se faz controle de versões, né? A gente sabe que um documento digital, ele é feito uma versão até ele ter o seu desenho final, né? Ele definir aquele como documento final, que ele vai ser considerado, inclusive, o documento original. Ele vai passar por uma série de versões. Se o SIGAD consegue fazer esse controle dessas versões, né? As questões de elaboração de documentos, se ele tem ali alguns procedimentos para essa elaboração, a questão da pesquisa e localização e apresentação dos documentos, como é que esses documentos se apresentam quando eles são pesquisados, a questão da impressão, tudo isso aqui vai estar aqui como requisito funcional. Como requisito não funcional, a gente vai ter a parte de armazenamento, função administrativa, questão do uso, esse termo aqui muito bonito, que é interoperabilidade. Se o sistema, ele conversa com outros sistemas, é o que a gente chama de interoperabilidade, se as informações de um sistema com outro se comunicam. A gente sabe que uma instituição não usa um sistema só, e o ideal é que esses sistemas sejam interoperáveis com informações que vão se dialogando. Isso tudo o NARC foi pensando, estudando, junto ali às suas câmaras técnicas, grandes nomes nacionais, e foram produzindo esse documento. Então, todo e qualquer sistema informatizado, para ele ser considerado um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, ele tem que se enquadrar, pelo menos, nos requisitos obrigatórios aqui do EARC. Então, é o Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos, dizendo, né, para toda a comunidade arquivista, que também tem se preocupado e se debruçado com a documentação digital. Isso aqui é a base para tudo. É uma leitura um pouco extensa, mas eu recomendo que vocês façam, né? Quando a gente chegar na disciplina de gestão de documentos digitais, a gente vai se debruçar um pouquinho, mas eu só queria que vocês tivessem esse cheiro, né? Esse entendimento do que é esse EARC Brasil, esse modelo de requisitos para esses sistemas informatizados. Tranquilo, deu para entender meio que por cima, vocês conseguiram entender que isso aqui é meio que como se fosse um checklist, né? Cumpre ou não cumpre? E já digo a vocês que é bem difícil um sistema
se ele não for pensado, né, na sua origem para a questão de gestão arquivística, é muito difícil que um sistema cumpra integralmente. Já tem vários estudos, inclusive, de grandes sistemas, isso aí no poder público, né? Inclusive, o pessoal se debruça e vai vendo se o sistema vai batendo ou não com os requisitos aqui do EARC Brasil. Aqui a gente tem aquela parte que é super relevante, né? Que eu falei para vocês, da obrigatoriedade dos requisitos. Então, quando é obrigatório, o CIGAD ele tem que ter. Quando ele é altamente desejável, ele ali é bom que tenha, mas se não tiver, passa, e os facultativos é quando o cigarro pode ter, mas também se não tiver, ali não tem problema, né? O grande foco ali do EARC é que o sistema informatizado tenha pelo menos os obrigatórios. E ao decorrer do texto, a cada requisito ele vai falar para a gente se é obrigatório ou não. Deixa eu pegar aqui um requisito. Só para vocês verem. E ficar um pouco mais tangível. Pronto, veio aqui a sigla. Aqui tem um requisito e aqui tem a siglazinha. O de obrigatório, A de altamente desejável. E aqui tem um Fzinho de opcional, né? Era F? Adjetivos, introdução, facultativo. Isso, F de facultativo. Tranquilo, conseguiram perceber aqui no EARC. Vamos voltar agora para a apresentação. Então, a gente tem o EARC, que é do Conselho Nacional de Arquivos, né, que está ligado ali ao Arquivo Nacional, que disse para a gente que tem esse checklist lá, que a gente chama de um nome mais bonito, né, um modelo de requisitos. E aí o Poder Judiciário olhou para isso, né, e também teve algumas discussões ali lateralizadas e falou, não, eu vou fazer o meu. E aí fez o Morec Jus, que são os requisitos para sistemas informatizados de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário, gestão de processos, área fim, documentos, área meio. E aí tem os modelos ali de requisitos também, mas só para sistemas do Poder Judiciário. Então, o EPROC, que é mais recente, mas eu tenho o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Todo sistema do Poder Judiciário ele está sujeito a essa questão de avaliação dos requisitos do Morec Jus. Então, tem essa resolução primeira, né? A resolução do Conselho Nacional de Justiça 91 de 2009 foi atualizada pela resolução CNJ número 522 de 2023. Tranquilo, vocês querem ver a cara do Morec Jus ou não precisa? Vamos dar uma olhadinha, só para vocês verem como eles são um pouquinho parecidos. Essa página do Conselho Nacional de Justiça, né? Vocês devem estar visualizando. A gente tem um PRONAME, que é o Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário. E tem aqui as duas versões do Morec Jus. Vamos abrir aqui. Ele vai ter também essa carinha. E aqui muito parecido, uma apresentação, a parte de introdução, a definição ali do que é gestão documental, e aí vem requisitos funcionais, vejam como é muito parecida a estrutura, e os requisitos não funcionais. Aí depois vem os conceitos aqui de interoperabilidade, usabilidade, como a gente também viu ali no EARC Brasil. Vem os anexos,
Então, basicamente, o Poder Judiciário olhou para o EARC e disse, não, eu quero o meu. E fez. E assim o fez. Então, a gente tem esses dois grandes modelos de requisitos. Tranquilo, vamos avançar, viu? Ainda tem coisa. Então, tá aqui a carinha dos dois. Se vocês quiserem se aprofundar após a aula, podem pesquisar. Recomendo a leitura, principalmente do EARC. E aí a gente vem para o RDC-ARC. A gente sai agora da questão dos sistemas informatizados, né, de gestão, e a gente vem agora para a preservação, que aí é uma distinção bem fina. Eu tenho sistemas onde o dia a dia acontece, e aí a gente vai falar e linkar com conceitos que a gente viu lá atrás, por isso que eu falo que a base é super importante. Então, geralmente, os sistemas de gestão, eles estão trabalhando com documentos correntes. E também, em algum aspecto, que a documentação digital ela não tem um ambiente físico, né? Com documentos que ficam ali também no prazo intermediário. Depois, os documentos que não têm valor secundário, eles são eliminados, e os documentos digitais permanentes, o que é que a gente faz? A gente tem que preservar. Então, a arquivologia também pensando nisso, pensou no que a gente chama de repositório digital confiável arquivístico, que é esse ambiente para a gente preservar e ter acesso a essa documentação permanente, né? Hoje, entende-se também que, como o documento digital tem toda essa questão, também pode-se operar o RDC-ARC para documentos corrente intermediário, mas você fixa melhor a ideia de por que surgiu o repositório digital confiável arquivístico nessa ideia da documentação permanente, que eu também tenho documento digital que vai ter que ser guardado para sempre. E como é que eu garanto, né, com toda essa questão que a gente falou de obsolescência tecnológica, as tecnologias envelhecendo tão rápido, como é que eu garanto que esse documento vai ser acessado, esse documento digital vai ser acessado daqui a 50, 100 anos? Então, a arquivologia também pensou nisso e temos aí, então, o conceito de RDC-ARC. Tranquilo? Então, o CIGAD para gestão, os CIGADs, né, para gestão, e os RDC-ARCs para preservação, especialmente de documentação permanente, mas também já fazem também a preservação de documentos corrente e intermediário. E a gente tem alguns esqueminhas aqui para tangibilizar isso para vocês. O RDC-ARC também é uma resolução muito recente, para você ver como é uma discussão recente da arquivologia. Ele foi estabelecido nesse padrão na resolução 51 de 2023 do nosso Conselho Nacional de Arquivos. Também é um documento bem extenso, que eu recomendo a leitura. Então, a gente vai trazer, depois de vocês terem esses conceitos, né, dos modelos de requisito para sistema informatizado, né, de gestão arquivística, e agora sabendo o que é um RDC-ARC, a gente tem um conceito que é a cadeia de custódia desses documentos arquivísticos digitais. O professor que trabalha mais com esse assunto no Brasil, ele não é o único, mas é o professor Daniel Flores, uma pessoa incrível, que trabalha muito, ele é da área da tecnologia e veio se aventurar na arquivologia e foi um casamento muito bom. E ele nos traz também essa questão e ilustra muito bem nessas figuras, isso é uma extração de um artigo dele, com dois outros autores, e ele vai trazer para a gente isso de uma forma bem simples. Então, no arquivo corrente e no arquivo intermediário, a gente vai ter ali aquele conjunto de sistemas de gestão, né, dia a dia, o RH ali com seu sistema, o financeiro com seu sistema, o setor de compras com seu sistema, o pessoal, né, que trabalha, por exemplo, na área fim de um tribunal com sistemas processuais também lidando com esses sistemas, que são sistemas informatizados, mas no mundo ideal da arquivologia é que eles cumpram os requisitos que a gente viu lá, o NOEARC Brasil, que é mais generalista, né, para todo o sistema, e a gente tem o MOREC Jus, que é para o Poder Judiciário. Estão entendendo? Isso aqui precisa fixar, é super importante para vocês entenderem. Então, a gente trabalha no arquivo corrente intermediário com esses sistemas,
que o ideal é que sejam SIGADs, né, que sejam sistemas que cumpram os requisitos de gestão arquivística, mas geralmente na prática isso não acontece. Ou eu posso trabalhar com o SIGAD já em conjunto com o RDCA, que eu já tento fazer essa preservação também dos documentos correntes intermediários, até porque uma parcela dessa documentação, a gente entende que uma parcela dela vai para o permanente, né? Então, é o ideal que eu já trabalhe uma preservação ali nessa fase para que não se perca e aí não consiga nem chegar na fase permanente. Então, Daniel Flores ele vai falar que quando eu chego no momento da destinação, eu tenho uma alteração nessa cadeia de custódia. Só que a cadeia de custódia ela não se interrompe, eu só tenho uma alteração, porque ali ela sai ali daquele primeiro quadradinho de gestão. Alguns documentos eles vão ser eliminados, né, de acordo com a nossa tabela de temporalidade, que é o instrumento arquivístico, e de acordo com a mesma tabela, alguns documentos vão para a guarda permanente. E aí eu tenho a figura do RDC-ARC. Eu tenho que mandar esses documentos de guarda permanente para um repositório digital arquivístico confiável. E aí eu tenho padrões internacionais, padrões de normas ISO, inclusive nós temos o modelo OAIS, que nós vamos ver, acredito que no próximo slide, de uma forma mais simplificada, alguns padrões de metadados, padrões de auditoria, e vamos conversar aqui também com plataformas de acesso e de difusão, porque essa documentação permanente, ela vai precisar ser guardada, preservada, mas ela também vai precisar ser difundida. Porque aí vejam como tudo vai se amarrando. Documentação permanente, ela tem uma troca de valor, não é? Ela já não tem mais aquele valor ali primário, que é administrativo, fiscal, fica ali dentro da organização, né? A documentação permanente trocou o valor secundário já é cultural, é histórico, é informativo. Então, é uma documentação que já é pública por natureza, né? Você pode publicizar e precisa dar esse acesso. Trocou-se o valor, a documentação permanente tem esse caráter, né? Mais ali de cultura, e eu preciso difundi-la. E como é que eu faço isso? Agora vamos para as plataformas, né? Como a gente conversou, tá ali inclusive a figurinha bonitinha. Isso aqui é uma representação do que a gente chama ali do modelo AIS, né? Que é esse padrão internacional ali para preservação. No modelo AIS, a gente tem a figura de 3 pacotes, tá? Não confundam agora isso aqui com a figura anterior do corrente intermediário permanente. A gente está agora com a figura dos pacotes. E a gente tem 3 pacotes, que é o CIP, o AIP e o DIP. Então, a informação, ela está lá no sistema, informatizado, ali, bonitinho, para ela ir para o ambiente de preservação, que a gente tem alguns sistemas. O mais utilizado hoje tem sido o Arquivemática, tá? Ele é um sistema, ele é um repositório que é de código aberto, ele não tem quem produziu, mas ele pode ser utilizado sem essa questão de adquirir licença, ele é gratuito. E aí a empresa, a organização que o adquire, né, esse software vai arcar só com a questão do armazenamento, né? Tem que comprar ali a questão de um servidor, mas o sistema, o Arquivemática é gratuito. Então, o documento, ele sai ali do sistema informatizado, é feito um pacote de submissão, entra ali, vamos dar o exemplo do Arquivemática, e aí ele se transforma em um pacote de armazenamento, ele vai para esse ambiente de preservação. Quando alguém precisar dessa informação, né, a gente precisa difundi-la. E aí é gerado um pacote de difusão que a gente tem o Atom, que também é uma ferramenta de código aberto que é utilizada para difusão. Então, a gente tem essa figura dos 3 pacotes, né? Então, a gente tem a figura dos SIGARDs, que é onde a gente faz a gestão, os sistemas informatizados, sai do SIGAD, entra como um CIP, né, um pacote de submissão nos repositórios, onde ele é armazenado com todas as informações de metadado, né, tudo muito bonitinho, fica ali arquivado, e quando algum usuário, você, né, precisar recuperar aquela informação, através da plataforma de acesso, é pegada aquela informação que está ali armazenada como IP, e eu pego
esse pacote agora, que é um pacote de difusão, que vai estar vinculado com essa plataforma de acesso. Então, no mundo perfeito da arquivologia, eu tenho uma figura dos sistemas de gestão, né, arquivística de documento, tem uma figura do repositório e tem as plataformas de acesso. É complexo. Mas esse é o nosso mundo ideal da preservação digital. Então, eu tenho o canto quando eu faço a gestão dos documentos correntes e intermediários, tem um canto ali onde eu vou fazer a preservação dessa documentação e eu tenho outro cantinho para difundi-la. Eu vou aqui abrir muito rapidamente, que as horas já se avançam, um Atom da Unesp, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Esse aqui é o Atom da Unesp, é um dos átomos mais complexos e mais bem feitos que eu também já vi. Então, eles transformaram o ato em uma coisa assim muito bonita. Tem aqui um mapinha muito bonito. E aqui tem toda a documentação permanente da Unesp. Então, vocês podem entrar aqui no acervo arquivístico, que é o fundo, né, aqui da Unesp, e vai ter aqui a documentação toda descrita, de acordo, inclusive, com a norma brasileira de descrição arquivística, que é a NOBRAD, e vocês podem aqui navegar. Então, isso aqui que a gente está vendo é justamente um pacote de difusão que está puxando lá do Arquivemática, né? Está puxando lá do repositório, e a gente está conseguindo visualizar. Tudo já muito bem descrito, guardado. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou vendo? E aqui eles vão separando aqui por fundos, tudo muito certinho. Que é já esse trabalho que se faz no arquivo permanente, né? Com os quadros de arranjo, tudo muito certinho, só que em ambiente digital. Então, essa é a cadeia de custódia ali para preservação ali, de documentos arquivísticos digitais. Tranquilo, gente. A gente tem que avançar um pouquinho. Então, futuro da gestão arquivística. Professora, se puder liberar. Sim, após a aula eu coloco no mesmo link. Não sei se é da aula passada, vocês me confirmem se apareceu no mural. Eu coloquei depois. Dei uma olhadinha, se o da aula passada subiu. Mas coloco sim. Então, futuro da gestão arquivística. A gente tem esse arquivista como mediador entre tecnologia e cidadania. Desafios que nós falamos, né? Da preservação digital, essa questão da interoperabilidade, questão de ética no uso da IA, e as oportunidades que a gente tem, né? Questão do acesso ampliado, questão da inovação, fortalecimento da memória institucional, também agora com o que a gente viu, né? Com esse aspecto mais da difusão, que é ali o finzinho ali daquela cadeia de custódia, com a documentação ali permanente, ali difundida. Vimos também todos esses sistemas de código aberto, né, o Arquivemática para repositório, que é muito utilizado, e tem o Atom para difusão, que também é muito utilizado. Então, a gente tem essas duas figuras, geralmente as instituições que fazem um trabalho ali sério arquivístico, geralmente utilizam, mas temos outros, tá? Para repositório tem o RODA, RODA, que é um repositório português, né, é de Portugal, e para difusão eu não conheço outro que não seja o Atom, mas acredito que tenha. Então, as conclusões, né? As tecnologias emergentes estão redefinindo a gestão arquivística, os documentos digitais estão exigindo novas estratégias de preservação e acesso, vimos os requisitos normativos, né? O EARC Brasil e o MOREC-JUS, que estão auxiliando toda essa questão de gestão arquivística, o RDC-ARC para a questão da preservação digital, como exemplo do RDC-ARC, o Arquivemática,
Exige-se um novo papel do arquivista enquanto mediador entre tecnologia e cidadania. Certo, Leisa. Então, fica aqui que no final eu vou mandar o link, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, mando o link aqui, e da aula passada também. Então, a gente tem esse novo papel do arquivista enquanto mediador entre tecnologia e cidadania. E hoje um exercício bem simples, né, que a gente falou aqui no meio da aula. Então, a gente tem que o ERC Brasil é um modelo que estabelece requisitos para CIGADs, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, e o MOREC JUS traz especificidades para sistema informatizado de gestão do processo e documentos do Poder Judiciário. Então, qual é a principal diferença entre esses dois modelos? A, B, C ou D? Exatamente isso. Então, o EARC Brasil, ele vai definir requisitos gerais para a CIGAD de uma forma mais ampla, então qualquer órgão, qualquer empresa que tem um sistema, ela pode bater o olho ali no EARC e ver se o sistema que ela tem, que ela está utilizando, né, o sistema informatizado, tem os requisitos para ele ser considerado um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, e o Morec Juiz é a mesma coisa, só que ele, o CNJ diz, não, isso aqui é para o judiciário, somente isso. Mas são modelos de requisitos, então é Arc Brasil mais amplo, né? Qualquer sistema ele pode ser feito um depara com EARC, e o Morec Juiz é para o pessoal do Poder Judiciário, que vai pegar o sistema que utiliza ali no dia a dia e ver se está de acordo com o Morec Juiz. É somente essa a diferença. Aqui estão as referências. Antes que eu esqueça, lista de presença, meu Deus. Vou jogar aqui no chat. E fiquem aqui que eu vou jogar o link também do material, viu? Deixa eu encerrar a gravação.